É isso aí, pessoal. A gente está confirmado, a gente vai participar da subida da montanha da Serra do Rio do Rastro. Só tem um problema, o evento é amanhã e a gente tem menos de 24 horas para deixar tudo pronto. Como a gente tem 24 horas só para poder estar no evento, o que vai nos possibilitar andar é o fato de que o carro está pronto. Basicamente a gente só tem que trocar o óleo, revisar a suspensão, aperto os parafusos, mas não tem que fazer basicamente nada. O único ajuste que vai precisar ser feito, na verdade, é para a gente colocar o banco do carona, porque esse carro só tem um banco, então a gente vai precisar adaptar ali, porque a gente vai levar um felizardo, né? Alguns felizardos, na verdade, que vão subir a montanha junto comigo. A dúvida que sempre fica é quantos pneus levar. São 12 km de subida, a superfície é um concreto, uma qualidade que a gente não sabe ao certo. Então, para garantir, para não correr risco, a gente vai levar 8 pneus já montados, porque nós vamos estar no meio do nada, então não tem como trocar os pneus lá. A gente não vai ter nenhum tipo de suporte, nenhuma borracharia por perto. A Pneu Store Móvel está vindo aqui hoje à noite para a gente já deixar tudo pronto, para a gente só carregar e andar. Para mim esse não é um evento qualquer. Poder subir a Serra do Rio do Rastro, sem dúvida é a realização de um sonho. Não só pelo local em si, a gente sabe que a serra é um dos locais mais bonitos do Brasil, uma das serras mais bonitas do mundo, mas também pelo fato do evento ser uma subida de montanha, isso significa muito para mim. Tem uma conexão muito forte, inclusive, com o fato de eu ter me tornado piloto de drift. Em 2013 eu participei de uma subida de montanha em Campo Largo, na época eu tinha um Volvo C30, e Shimazaki, o JJ e o Thiago Romano fizeram uma apresentação de drift. Eu nunca me esqueço a energia que aquilo levou para as pessoas. Quando os carros, que estavam fazendo o tempo passavam, todo mundo agitava, mas era algo absurdamente diferente quando os carros de drift passavam. As pessoas iam à loucura. E aquilo mexeu demais comigo. Daquele dia em diante, eu decidi que eu queria ser piloto de drift. 8 de dezembro de 2013, o dia que eu vi o drift ao vivo pela primeira vez. Eu queria levar essa mesma energia para as pessoas. Só que desde então eu nunca tive a oportunidade de participar de um evento de subida de montanha. Então vão ser 2 sonhos realizados. Participar de uma subida de montanha e ainda na Serra do Rio do Rastro. Acabamos de chegar aqui no pé da Serra do Rio do Rastro. A gente vai dar uma volta agora para fazer um reconhecimento. São mais de 10 km de subida, então é muito longo. A gente não vai conseguir fazer drift na pista inteira, não tem pneu que aguente e nem o carro vai aguentar. Então a gente tem que saber os pontos específicos. Primeiro, onde vai ter público para a gente fazer um evento legal para as pessoas, mas também principalmente onde a gente vai conseguir fazer as filmagens. Vamos dar uma volta com o carro agora, ver quais que são os pontos aí que a gente acha mais da hora para fazer drift. Complicado aqui que é concreto, né? Sim. Vai gastar bastante pneu. Olha que bonita a cachoeira lá, imagina o drone pegando o take ali da cachoeira, vem descendo, descendo, e aí, cal, pega o carro fazendo drift. Esse cotovelinho aqui, isso é bem divertido. Tem muito buraco, muita rachadura, tem que tomar bastante cuidado.
a gente chegou aqui no topo. Eu tô muito preocupado com a qualidade da superfície, né? É um concreto muito áspero, claro, aqui é uma serra muito escorregadia. Só que pro drift eu tô muito preocupado. Eu vou fazer uma descida agora, mais um reconhecimento, e vou tentar memorizar todos os pontos onde eu vou ter que ter muito cuidado, porque basta um buraco, quebrar a roda, quebrar a suspensão traseira e acabou com a brincadeira pro final de semana. Então essa é a minha única preocupação. Questão de perigo, é perigoso. Isso aí a gente não pode negar que realmente é muito perigoso, mas todos os cantos são um guarda-reio de concreto, muito reforçado, então obviamente não vai acontecer nada, a gente torce, porque não vai acontecer nada com ninguém, mas se acontecer é muito seguro. É isso aí, vamos voltar agora, então bora lá. Galera, é isso aí, mano, já estamos aqui no pé da montanha, os carros já estão largando, né, o pessoal que vai competir aí na parte de tempo, né, no Hill Climb. A gente vai ser os últimos aqui do dia de hoje. Hoje é só treino, pra nós é só uma brincadeira, o pessoal do drift aí só vai se divertir. E cara, começo do dia já foi daquele jeito, né? Eu e o Vilhard viemos de guincho, começamos a desmontar a coisa e cadê o pessoal? O resto da equipe? Cadê o pessoal? Cadê minha esposa, o Pablo? Cadê todo mundo? Eles subiram a montanha com a caminhonete e não conseguiram mais descer. A equipe tava lá em cima, no topo da montanha. Caraca, todos os equipamentos dentro da caminhonete, capacete, macacão, todos os equipamentos de câmera, a equipe para poder mexer no carro. Foi bem legal os começos de manhã aí, já bem emocionante, mas deu tudo certo. Logo, logo a gente vai acelerar.
Nessa hora eu estava em completo êxtase, estava muito feliz por estar realizando esse sonho, mas ao mesmo tempo eu sabia que não podia abusar, porque eu não teria combustível para subir a serra toda, mas o mais importante era manter a temperatura do motor baixa, a temperatura do óleo, então a gente não podia fazer drift em todo o traçado. Mesmo assim, deu para se divertir bastante, praticamente aí todas as curvas que dava para emendar, eu fiz drift. Porém, a gente teve um problema grave. Chegando no topo da serra, a neblina tomou conta, fechou completamente o tempo. A visibilidade era praticamente zero. A gente não conseguia ver mais do que 10 metros à nossa frente. E como vocês sabem, são 200 curvas. Então não dá para decorar todo o traçado. A gente ia olhando com cuidado, né, muita cautela, vendo mais ou menos onde que era a próxima curva e tentava fazer drift ali sem, né, sofrer nenhum tipo de acidente. Mas deu tudo certo, eu fiz com bastante cuidado o drift ali, principalmente nessa parte final onde já tinha público. Felizmente a visibilidade atrapalhou um pouco, mas deu para se divertir muito. Animal, cara! Ei, vamos parar. Bem, pessoal, a gente fez nossa primeira subida hoje, galera. Foi algo indescritível, uma das sensações mais incríveis que eu já tive na minha vida, uma realização de um sonho muito grande. Um momento assim que me emocionei demais, galera. Serra do Rio do Rastro é um dos locais mais incríveis do mundo, uma das serras mais bonitas. Poder fazer drift lá é um privilégio muito, muito grande. Felizmente o tempo estava bem fechado, a parte onde a gente fez drift ali estava fechado na neblina, tampado, visibilidade praticamente zero. Então a gente não conseguiu fazer muitos takes,
ao mesmo tempo que tinha neblina, tinha muita umidade, então assim, a lente ficou suja de água. Não deu para fazer uns takes muito legais, mas a diversão foi muito grande, porque vocês sabem, né? Fazer drift no molhado é muito legal, é divertido, não faz aquela fumaceira, mas com certeza deu para se divertir muito. A gente fez drift subindo e descendo ainda, cara, foi muito legal. Amanhã a previsão do tempo é para melhorar, então, né, ter sol, tempo claro, acho que a gente vai conseguir fazer umas imagens mais legais. Agora a gente está aqui nesse sítio que a gente alugou aqui pertinho. Vamos aproveitar aí, fazer uma carninha, se divertir aí com os amigos, descansar, que amanhã, 4 horas da manhã, a gente está de pé.